Thank you. Thank you, my friends. 19 de outubro de 2015. Naquela noite gelada de eleição, filas intermináveis se formaram diante das urnas. O país inteiro parecia pulsar de expectativa. Justin Trudeau surgiu nos telões envolto por aplausos e promessas de mudança de verdade. O Canadá, celebrado pelas florestas intactas, pela nona maior economia do planeta e pela saúde pública universal, soava imbatível. Moradias acessíveis, prosperidade compartilhada e um futuro sustentável eram dados como certos. Mas se tudo parecia um roteiro de sucesso, por que tantos canadenses hoje fazem as malas e por que cada vez mais imigrantes decidem não ficar? Menos de uma década depois, a paisagem mudou de cor. Casas custam fortunas, filas em bancos de alimentos dobraram, endividamento doméstico explode. O índice de felicidade nacional, medido pela Organização das Nações Unidas, despencou ao ponto mais baixo em quase 10 anos. Para entender como a nação chegou a esse cenário, é preciso ir além dos números e observar o que muitos chamam de o lado obscuro do Canadá. Em janeiro de 2024, o governo canadense anunciou um teto temporário de 2 anos para novos vistos de estudantes internacionais, limitando em cerca de 364 mil as permissões a serem concedidas em 2024, numa tentativa de aliviar a pressão sobre o mercado de moradia lotado por estrangeiros. Essa medida reflete o fato de que o Canadá emergiu como um destino popular para estudantes internacionais, pois é relativamente fácil obter autorizações de trabalho depois de concluir os cursos. Mas o aumento no número de estudantes internacionais levou a uma escassez aguda de apartamentos, elevando os aluguéis. Nesse contexto, conseguir um teto próprio virou exercício de estatística cruel. Para comprar a casa média, uma família precisa ganhar algo próximo de 170 mil dólares canadenses por ano. Na área metropolitana de Vancouver, a exigência dispara para 360 mil. A renda familiar mediana, porém, estaciona perto de 70 mil dólares. Resultado: a taxa de proprietários jovens despenca ao menor nível desde a década de 80. Até quem consegue financiar enfrenta escolhas amargas. Imóveis de 2 milhões de dólares canadenses podem ter menos de 120 metros quadrados, enquanto mansões no Texas surgem na mesma faixa de preço. O aluguel tampouco oferece alívio. A vacância média nacional ronda 1,5%. Cada anúncio atrai centenas de candidatos. Proprietários reajustam contratos com grandes aumentos em bairros cobiçados. O endividamento doméstico saltou para mais de 120% do produto interno bruto, o terceiro patamar mais alto do mundo, conforme o Banco Mundial. Vários motores impulsionam o déficit habitacional. O país recebeu quase 3 milhões de novos imigrantes desde 2016 e abriga mais de 1 milhão de estudantes estrangeiros. A oferta de casas não acompanhou. O governo calcula que serão necessárias 5 milhões de unidades adicionais até 2030 para restabelecer preços saudáveis, meta vista como miragem por construtoras, travadas por licenças demoradas, taxas municipais altas e forte resistência em bairros estabelecidos. Enquanto isso, relatórios provinciais apontam que operações de lavagem de dinheiro continuam a inflar os valores de mercado, especialmente em Vancouver e Toronto. A promessa de lar, doce lar, virou sinônimo de pesadelo. Em setembro de 2023, o primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou uma proposta para endurecer a lei de concorrência numa tentativa de frear a disparada dos preços dos alimentos que, conforme a Reuters, subiram 25% desde o início da pandemia e seguem pressionados pela dominância de apenas 5 redes responsáveis por cerca de 80% do mercado. A ação de Trudeau ocorre em um momento em que muitos canadenses enfrentam uma crise de acessibilidade, com os preços dos alimentos subindo 25% desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020. Ao mesmo tempo,
os esforços do Banco Central para reduzir a inflação, elevando as taxas de juros para o nível mais alto em 22 anos, aumentaram os custos das hipotecas para os proprietários de imóveis e tornaram a compra de uma casa inacessível para outros. Quando o aluguel consome mais da metade do salário, qualquer centavo extra dói. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o custo dos alimentos subiu cerca de 10% desde 2022. Uma das causas é a concentração. 5 redes varejistas dominam algo próximo de 80% do mercado. No segmento de panificação, apenas 2 empresas definem produção e prateleira, configurando um quase duopólio. O governo, ao proteger aves, ovos e laticínios por meio do sistema de cotas, adiciona aproximadamente $450 canadenses anuais ao orçamento alimentar de cada família. Some-se o faturamento do grupo das refinadoras de petróleo, pouco competitivo, e temos um dos combustíveis mais caros do mundo. A taxa federal sobre carbono, criada para reduzir emissões, eleva ainda mais o preço na bomba e o custo do óleo de aquecimento. O resultado cotidiano é doloroso. Famílias que antes compravam proteína 2 vezes por semana, agora recorrem a macarrão instantâneo. Motoristas diminuem deslocamentos ou parcelam contas de luz. A crise de acessibilidade não mora apenas na folha de pagamento. Ela invade a geladeira e esvazia o tanque. Em 31 de março de 2023, a Comissão de Concorrência aprovou a fusão de $20 bilhões canadenses entre a Rogers Communications e a Shaw Communications, após a líder de mercado se comprometer a adotar medidas pontuais para promover a concorrência, mas críticos apontam que o negócio apenas reforça o oligopólio e tende a pressionar ainda mais as contas de telefonia no bolso do consumidor. Esse movimento no setor ilustra na prática como a falta de disputa corrói o orçamento familiar. Estudos comparativos mostram que pacotes de dados no Canadá podem custar até 7 vezes mais que equivalentes australianos e surpreendentes 1000 vezes mais que ofertas na Finlândia. Com a compra da Shaw pela Rogers, muitas regiões passaram a ter apenas 2 opções reais de provedor, consolidando um poder de mercado inédito que deixa o consumidor sem alternativas. No setor bancário, a história se repete. 5 instituições concentram mais de 80% dos depósitos. Barreiras regulatórias altíssimas tornam quase inviável fundar um banco de varejo. Consultorias estimam que o canadense paga em média $250 anuais a mais em tarifas que um cliente britânico ou australiano. Energia segue o mesmo caminho. Desde 2014, investimentos em óleo e gás encolheram perto de $60 bilhões por ano, reflexo de incertezas regulatórias e tributos ambientais. Enquanto isso, projetos renováveis enfrentam atrasos de licenciamento que superam 2 anos. Essa combinação de oligopólios e barreiras de entrada reduz o ímpeto de inovar. Sem medo de perder clientes, empresas priorizam dividendos. O consumidor paga a conta em pacotes da internet caros, tarifas bancárias sufocantes e contas de luz que crescem acima da inflação. A engrenagem enferrujada da concorrência trava não só a carteira, mas também o arco de oportunidades para empreendedores. Produtividade é o oxigênio da prosperidade. Enquanto os Estados Unidos avançaram cerca de 6% em produtividade total desde 2019, o Canadá recuou. Os motivos se entrelaçam. Primeiro, investimentos privados emigraram. Mais capital canadense foi aplicado fora do país do que internamente nos últimos 5 anos. Empresários citam retorno maior e regulação mais previsível no exterior. Segundo, a alta concentração setorial diminui a urgência de modernizar processos. Sem rivais agressivos, líderes de mercado focam em margens, não em eficiência. Terceiro, políticas ambientais sem contrapartida de inovação afastam grandes projetos de infraestrutura. Já o setor de tecnologia, esperado para preencher o vácuo, cresceu apenas na velocidade da inflação desde 2016. Em termos reais, ficou estagnado. Com menos produtividade, a receita tributária por trabalhador se achata, obrigando o governo a ter que escolher entre cortar serviços ou aumentar impostos. O Banco do Canadá, diante da inflação persistente, tem menos margem para reduzir juros,
mantendo alto o custo de financiamento empresarial e o hipotecário. Assim, o ciclo se retroalimenta. Capital foge, inovação diminui, salários patinam. A cada 12 meses, cerca de 7% dos cidadãos com diploma universitário cruzam a fronteira rumo aos Estados Unidos em busca de salários mais robustos. Startups canadenses transferem sedes para Miami ou Austin pela facilidade de obter capital de risco e pela simplificação regulatória. A ironia é dupla. Enquanto o país disputa talentos no exterior, perde mão de obra qualificada interna e, ao mesmo tempo, amplia a entrada de estrangeiros para preencher lacunas criadas pelo próprio êxodo. Essa rotatividade encarece a integração social e pressiona ainda mais o mercado de habitação. Cidades como Calgary lançam programas de incentivo a novos empreendedores, porém, esbarram na realidade de aluguéis comerciais onerosos e escassez de engenheiros de software. Em paralelo, jovens formados em biotecnologia trocam laboratórios locais por hubs de pesquisa californianos que oferecem o dobro do salário inicial. Sem políticas que devolvam atratividade ao ambiente de negócios, como aceleração de licenças, corte de tarifas ocultas e estímulos reais à competição, o país arrisca perder não só cérebros, mas também o futuro que eles poderiam construir em solo nacional. O Canadá ainda desfruta de matas preservadas e instituições sólidas, mas enfrenta uma equação perigosa: teto inalcançável, mesa vazia, serviços caros e produtividade em baixa. Se o clima de negócios não se abrir à inovação, se a construção não ganhar fôlego e se a concorrência não renascer, o custo de viver ao norte continuará subindo. O relógio corre, e cada talento que parte leva consigo uma fatia do amanhã. Agora é com você. Comente o que achou e compartilhe conosco a sua visão. Deixe o like e aperte em inscrever-se agora mesmo, ajudando que nosso conteúdo chegue a mais pessoas.